nem direita nem esquerda. Quando falamos dessa situação que acaba envergonhando muitos brasileiros, os brasileiros que saem para trabalhar, os brasileiros que cuidam de suas famílias, que cuidam de suas obrigações, que cuidam de suas necessidades diárias com muito heroísmo, podemos ter aí exemplos próximos, sem dar nomes, sem apontar o dedo, sabendo que muita gente gostaria que isso acontecesse. Tal fez, tal faz, nem direita nem esquerda. Há uma discussão polarizada no país, onde um quer destruir o outro, e quando é uma votação lá no Congresso Nacional, e quando falamos de salários, falamos de político aqui, nós estamos falando numa escala maior, viu? Nós estamos falando de Congresso. A partir dos deputados federais, a partir dos senadores, a partir do Executivo Federal. Eu não estou buscando um agente público em pequenas cidades do interior, eu não estou buscando agente público num estado desse ou daquele outro lugar, não. Eu estou falando aqui de cima para baixo. Mas é claro que buscaremos exemplos, talvez em algum estado. Um estado que não tem como calar diante do que tem acontecido é o estado do Rio de Janeiro, onde eu nasci. E me orgulho por isso. Mas o que acontece? O Rio de Janeiro, nos últimos anos, todos os governadores que passaram por aquele estado, eles foram, de alguma forma, associados a alguma prática ilícita. Todos, todos, todos. Isso a partir lá do garotinho, acho que é garotinho, menininho, sabe? E todos esses políticos, de alguma forma, voltam à cena do crime. Alguém pratica um ilícito ali na rua, ele corre, foge, nunca mais volta. Porque ele sabe que se ele for pego, alguns com assim, utilizando óleo de peroba, né, voltam ainda a certos lugares. Mas a maioria não volta. O político não. Ele volta e às vezes volta falando mal de outro político que está praticando um ato criminoso ou um ato de improbidade. Nesse estado mesmo acontece muito isso. Foi lá o primeiro garotinho, depois o Sérgio Cabral, né, Rosinha, Pezão, um juiz federal que lá estava, né, não me lembro o nome. Agora, o último governador, chamado Cláudio Castro, e naquele estado ainda tentam trazer o presidente. Desculpa, não é de rir, tá? Mas não tem como não rir. Seria um ato para chorar, mas eu não vou chorar por isso. Porque acaba se acostumando. Não eu. Senão eu não estaria aqui fazendo este vídeo. Eu preferiria estar com a minha família sentado nesse momento, conversando alguma coisa, alguma amenidade da nossa casa. Mas aqui estou. Então esses políticos voltam ali para falar. Falam de político corrupto. Lá no Rio tentaram levar, né, o que seria por direito constitucional, levar o presidente da Assembleia do Estado para o cargo de governador, mas ele também era impedido. E é tanta agente público naquele ente federativo que assusta. Lá tanto faz de um lado quanto de outro, direita e esquerda. Acaba todo mundo no atoleiro. E eu tenho dificuldade de entender. Quando procuramos pessoas para conversar sobre essa temática, elas buscam dar a culpa ao eleitor, responsabilizar o eleitor. Mas eu sempre olho de uma maneira diferente, porque o eleitor em si ele acaba induzido. A gente pode pegar e aproveitar aí através de um historiador, né, o José Murilo de Carvalho, quando ele descreve a proclamação da República através dos militares, Deodoro da Fonseca ali, e esse autor fala que o povo ali bestializado assistia aquilo sem saber o que estava acontecendo. E hoje, o que vemos é um povo, eu não vou falar imbecilizado, tá? Porque mesmo que quem está aqui fazendo as edições me induza, nós diremos que são os bestializados. Né? Assistindo essas cenas, aí um de cá discute. Não, o político de direita meu é melhor, o político de esquerda é melhor. Não! Olha essa lei. Essa lei que foi alterada, a Lei 8.429, alterada agora, como dito, em 2021, pela 14.230, a única parte dela que traz previsão de pena de cadeia
É lá no artigo 19, se caso houver uma denúncia de algum agente público e essa denúncia não tiver fundamento, se ela for caluniosa, essa pessoa pode ser levada às barras da justiça e ela ser presa. Foi até revogado por um artigo do Código Penal, tacitamente, porque esse artigo faz uma previsão até de uma pena maior, o 339. Então, o que acontece é isso, as pessoas terão até medo de denunciar. E também não vai resolver muito, que quem tem que tomar providência são as autoridades, quem tem que tomar iniciativa é o Ministério Público. O STF, de forma, para mim, heróica. Eu não falo em todos os atos do STF, que alguns precisam de, às vezes, ter uma revisão das atitudes de alguns daqueles ministros, mas eu não entro nesse mérito, eu tenho muito respeito pelas instituições. Então, lá decidiu, está decidido. Mas, pelo menos, com relação à lei 14.230 aí, eles fizeram alguns atos e algumas manobras que deu uma freada, porque senão, aí, perdão, a gente teria que mudar o nome deste nosso Brasil maravilhoso para Gozolândia. Seria o melhor, onde os políticos poderiam trabalhar o que quisesse, fazer o que quisesse. E voltando lá no Rio de Janeiro, esse estado ao qual eu tenho muito respeito, mas agora o último governador, né, ele pega e o que faz? Né? Esse governador, segundo notícias, caluniosas ou não, então os meios de comunicação, os veículos de comunicação que respondam. Ele facilitou aportes milionários da Previdência, dos servidores cariocas aposentados, né, do Rio Previdência, no banco que está sendo agora investigado por um grande rombo na economia nacional, no Banco Master. Acho que mais de 3 bilhões. E os aposentados lá, que se lasquem. Eu, se fosse um ladrão de galinha, estava na cadeia, estava na tranca, estava na grade. Mas esse ex-governador desse estado está lá solto. No púlpito, certamente, de algum templo sagrado, gritando em nome de algum dos nomes que a gente traz com carinho e amor. Eu falo o nome com facilidade. Meu Deus, Jesus. Eu falo porque eu não devo a justiça. Dos homens, não. Mas esse político, ele grita esse nome para facilitar. Ele se ajoelha, ele esfola o rosto no chão e grita que ele é um injustiçado, e grita que ele está sendo um perseguido político. Aliás, eu acredito que todos vocês, sempre que ouvem ou veem algum noticiário dizendo de atos de corrupção de algum político, eles sempre trazem a mesma argumentação: perseguido político. Se é ou não é, que ele responda a quem for de direito. E a dificuldade, às vezes, para falar é porque se utiliza muito o nome de igrejas, né? Nomes sagrados para gente que tem algum tipo de conduta religiosa voltada ao amor, à complacência, à generosidade, à compaixão. O político usa muito isso. Por isso que eu falei que alguns julgam que o eleitor tem culpa. Olha, quando se pede, é igual o devedor. Quando vem pedir um dinheiro emprestado, às vezes ele estende a mão e fala que ele, no outro dia, voltará. Muitas vezes eles nunca mais voltam. Mas isso não é o problema. Porque aqui na política, o que se precisa de olhar é isso. Então a lei 14.230, ela traz as inovações que são um verdadeiro caldo de galinha na vida dos políticos. Caldo de galinha cura tudo, né? Então, não sei. Não podemos omitir de falar sobre a lei. Não temos interesse nestes vídeos em trazer uma discussão que amplia a discussão técnica. Não, o nosso caso não. O nosso caso aqui é discutir e ampliar o seu horizonte para que você não fique preso nem na direita, nem na esquerda. Homens bons estão tanto em uma parte quanto em outra. Mas nós vamos falar disso no próximo vídeo.